Boa noite. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim. Dá um pouquinho de retorno. Gostaria que... Agora tá bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 125. Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Nos conforme? Graças a Deus. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. A nossa confiança está nele, no Senhor, aquele que criou o céu, criou a terra e tudo o que nela há. A nossa confiança está no Senhor dos exércitos. E quando a nossa confiança está nele, nada pode nos abalar. Nós estamos sempre firmes, confiantes no nosso Deus. Então, que nessa noite você entenda e que a tua confiança esteja no Senhor. Coisas grandes Ele tem para fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Levante sua mão agora. Comece a profetizar, porque a tua boca, o que sai da tua boca tem poder. As palavras que saem de você têm poder. Então comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre a tua cidade, comece a profetizar sobre este país. Senhor Deus e Pai poderoso, nesta noite, Senhor, nós em oração entramos diante de Ti e nós declaramos que a nossa confiança está continuamente no Senhor e nada vai nos abalar, Deus. Nós acreditamos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Por isso nós estamos reunidos neste lugar para Te adorar, Pai, para engrandecer o Teu nome. Recebe a nossa adoração neste lugar. Recebe o nosso louvor aqui, Senhor. Que o nosso louvor suba como um incenso suave às Tuas narinas, Deus. Que desde já, Senhor, toda força contrária caia por terra. Que tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, Pai, seja paralisado agora, impedidos de agir neste lugar. Meu Deus, a nossa confiança está no Senhor, Pai. Por isso nós estamos alegres e Te pedimos, Deus, toma a direção de tudo que vai acontecer neste lugar, Pai. Deus, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, anjos guerreiros, ministradores, aqueles que o Senhor achar necessário para estar aqui em nosso meio, Pai, trazendo aquilo que nós precisamos nesta noite. Em nome de Jesus, nós colocamos a cidade de Barueri nas Tuas mãos. Onde houver uma pessoa clamando o Teu nome, Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja o Teu mover, Senhor. Aonde houver uma boca clamando o Teu nome, que haja, Senhor, a bênção do Senhor sobre esta pessoa. Meu Deus, nós pedimos por Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Sela os muros de Jerusalém, Senhor, com Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai,
Que nessa noite sejamos impactados, que nessa noite sejamos cheios do Teu poder. E que possamos sair daqui, Pai, transbordante com a Tua unção, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Gostaria de te pedir que você pudesse levantar suas mãos agora. Que você fosse colocando toda a sua expectativa em Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Te convidamos, vem, Senhor. Coloque toda a sua expectativa no Senhor. Se você puder abrir a sua boca agora e começar a adorar Ele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Yeshua. Yeshua.
Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é milhares de milhares. Meu amado é milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Amado é o mais belo entre milhares. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz, todos juntos. Reina, reina, nós te amamos, nós te amamos, reina. Nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e
junto com os anjos, cantamos em uma só voz. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo. E não há ninguém mais belo. Jesus, e não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória. Nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória. Te coroamos, Rei, te coroamos, Rei. Aleluia, Senhor. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso
Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo,
em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, e Ele está neste lugar. Jesus, Jesus, aquele que venceu a morte. Jesus, Jesus, aquele que venceu, aquele que venceu. Jesus, Jesus, seu nome é doce. Teu nome é doce. Teu nome é doce. Te queremos, te queremos, te queremos mais e mais. Te queremos mais e mais, Senhor. Teu amor está aqui, Senhor. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está
ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Aplauda o Senhor, exalte a Ele. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deus, desde o princípio, Ele ensinou o povo dele, né? A toda vez que chegar diante dele, trazer algo. Não chegar diante de Deus de mão vazia. Você vai ler passagens onde, quando houve algo grandioso, quando ele falava com um homem, e Abraão, por exemplo, estabelecia ele como um homem que ia implantar, na verdade, o povo dele pela terra. Assim que recebeu uma palavra de Deus, Abraão ofereceu algo ao Senhor. Nós somos descendentes de judeus. Nós somos, pela fé, enxertados, na verdade, na videira verdadeira. O judeu é um povo perseguido. O judeu foi, na Segunda Guerra, 4 milhões de homens e 2 milhões de pessoas morreram na guerra por perseguição. Por perseguição, Israel é um país pequenininho, mas Israel é um país próspero, uma nação que fez 70 anos, que até então, 70 anos atrás, não tinha onde ficar. Onde está hoje Israel pertencia aos ingleses da Inglaterra. E de um tempo para outro, muito rápido, Deus levantou aquela nação. E hoje Israel é uma potência em alimentos, potência em armas, armamento bélico, potência em cabeças pensantes. É pessoas que de Israel saem as maiores cabeças científicas. O maior número de prêmios nobres vem de judeus. É um povo que foi honrado por Deus e continua sendo honrado por Deus. É um país que é uma terra seca, mas que produz 95% do alimento que consome e exporta ainda.
É um país maravilhoso e o Senhor nos enxertou, na verdade, nessa videira verdadeira e nos tornamos judeus espirituais. Israelenses lá, quando acontecia, como eu disse, algo grandioso, o Senhor ensinou o povo dele a trazer algo para Deus. E sempre quando eu venho ou você vem ao culto, há um pedido que você faz para Deus. Você vem aqui para a comunhão, nós estamos aqui juntos para congregar, para chegar diante do Senhor. Mas durante o desenrolar do culto, seja do louvor, seja desse momento, seja da palavra, você apresenta uma questão ao Senhor, seu coração apresenta. É inevitável porque a gente está aqui por fé, porque a gente acredita, amém? Então nós apresentamos sempre algo ao Senhor. Mas às vezes a gente chega de mão vazia diante de Deus. Invariavelmente a gente vem na casa de Deus de mãos vazias para o Senhor. A quem a gente vai requerer algo, de quem a gente vai requerer algo. Algo que sempre é especial, sempre é impossível para nós, sempre é relevante para nós, sempre é muito, muito importante para as pessoas que amamos. E a gente chega diante de Deus de mãos vazias. E na palavra de Deus, até reis reconheciam isso. E quando as pessoas iam falar com o profeta, que naquele momento, por não estar o Espírito Santo ainda na terra, representava Deus, eles honravam o profeta. Seja lá qual fosse a resposta que receberiam, aquilo que estavam requerendo, eles honravam e não era com pouco. E é interessante que, se você conhecer um pouco da história de Israel, é uma nação que recebe doações do mundo inteiro e não tem muita explicação para o que acontece. Eles têm um projeto e esse projeto se torna mundial e as pessoas começam a doar para que esse projeto seja abençoador em toda a terra. Lá no Monte Escopus, em Jerusalém, tem um muro que deve ter uns 100 metros de comprimento, por uns 6 de altura, com milhares de nomes de pessoas que doaram para a Universidade Hebraica $1 milhão. Ali só tem pessoas que doaram esse valor. E são milhares deles. Porque é uma universidade que fabrica cientistas, que abençoa toda a terra. Ou seja, o povo de Deus é um povo abençoado na terra. Ele pôs o dedo sobre Jerusalém, um país no centro da terra, e falou: eu escolhi vocês. E nos enxertou junto a esse povo. Então não tem razão nenhuma para nós não sermos tão prósperos quanto o povo que Deus escolheu, porque nós também fomos escolhidos por Ele, por meio de Jesus. Mas a Bíblia, ela tem princípios, e eu não posso ser abençoado se eu não cumprir princípios. Então não posso chegar na casa do Senhor de mãos vazias. Eu não posso chegar diante do meu Deus sem nada para apresentar a Ele. E como Deus requer, e nós aqui oramos no início do culto, Ele requer que a dependência seja totalmente dEle. E cada vez mais, quanto mais passa o tempo, mais nós somos instados a depender mais do que vemos, do que produzimos, do que ganhamos, do que sonhamos, de quem seremos, das pessoas que podem nos abençoar, que podem nos colocar em destaque, pode nos fazer ganhar mais, enfim. Quando Deus quer o tempo todo que a gente se volte contra isso e se volte para a dependência total de Deus. E é óbvio que nós precisamos de dinheiro para viver, para ter os nossos projetos, para ter a nossa casa, a nossa família abençoada. E eu já falei aqui sobre uma ministração que eu vi a respeito de o que você faria se tudo você tivesse do que você sonha, de que você sonha, ou com que você sonha, para você, para os seus filhos, para as suas gerações, e ainda sobrasse.
O que você faria se Deus te desse abundantemente com aquilo que você não faria uso? Porque você já tinha imensamente sido abençoado em todas as gerações com que chegou às mãos. E eu tenho muito. O que eu faria com aquilo? E aí ele fala de 2 exemplos, que um colocou no banco e o outro abençoou a obra de Deus. E será que nós seríamos corajosos para abençoar a obra de Deus? Porque é um desapego que eu preciso ter. É um desapego que a gente precisa ter. Aos pouquinhos, é óbvio. Porque o Senhor vai trabalhando em nossa vida para que a gente, cada vez mais, sendo abençoados, cada vez mais nos voltemos para nosso abençoador, Deus, crendo que Ele vai fazer em nossa vida muito mais do que sonhamos e esperamos, porque Ele é nosso Pai. Então, se nós aprendemos o princípio que o judeu aprendeu, e muitos também aqui com certeza fazem, e chegar com algo diante de Deus que me custa, algo que não seja indiferente para mim, porque o que é indiferente para mim eu posso entregar de qualquer maneira, porque não faz diferença nenhuma. Mas quando eu chegar diante de Deus com algo relevante para Deus, e se ela é relevante para mim, como sou filho, também vai ser relevante para Deus. E Ele vai aceitar isso como uma entrega de algo que era meu, para aquele em quem eu confio. Porque você já imaginou, quando se fala de dízimos e ofertas, que quando Deus te der mais no seu salário, nos seus bens, Ele vai requerer que você igualmente continue fazendo a mesma proporção de dízimo? Não é fácil eu pensar que um dízimo de um valor pequeno é fácil eu entregar, porque é muito pequeno. Para mim, dentro da dificuldade que eu tenho, isso até é indiferente. Mas será que eu posso me imaginar, eu posso sonhar tendo tudo de Deus e falar que dentro disso que eu tenho, é relevante aquilo que eu tenho que entregar, da mesma forma quando eu tinha pouco? E como será que a nossa alma se comporta quando pensamos assim? Puxa, aí não é fácil, viu? Aí o volume é muito grande. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8. E eu quero falar de um homem que estava doente, um rei. Como eu falei, o profeta representava Deus na terra. Então esse rei foi pedir a Deus, através do profeta, como eu vou ficar com essa enfermidade? Versículo 7 do capítulo 8 de 2 Reis. Lembre-se, olha aqui para mim um minuto, você que já achou. Nós não podemos aceitar a situação que nos encontramos financeiramente se somos pessoas fiéis a Deus. Mas se não somos fiéis a Deus, não temos o direito de inquirir a Deus de forma nenhuma, porque não há bênção se não há princípio cumprido. Amém? Então, se eu estou nessa condição de cumprido o princípio da palavra, Ele me dá autoridade para dele fazer prova em tudo na minha vida. E não é só financeiramente. É em projetos, é em família, em tudo se relaciona comigo. E aqui nesse texto de versículo 7, vai falar de um rei da Síria que estava enfermo. Deixa eu ler o texto com você. Depois veio Eliseu, depois, 2 Reis capítulo 8, versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe anunciaram dizendo:
o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos, carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: sararei eu desta doença? Olha, aqui para mim, 40 camelos. Eu acho que isso já não é barato hoje. Então aqui o rei mandou uma pequena fortuna para o homem de Deus, para saber se ele ia ou não sobreviver àquela enfermidade. E você vai ver na frente que Deus mostra uma coisa para ele, porque Deus fala com aquele que ele estabeleceu para levar a palavra dele na terra, o homem de Deus. E revelou o que aconteceria com Ben-Hadad. Mas ele disse outra coisa. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que aquele rei falou para consultar uma coisa relevante sobre ele, a vida, e mandou algo. Será que foi só para agradar e para ter uma notícia positiva do homem de Deus a respeito da sua saúde? Ou será porque isso se tornou, por ensino do Senhor desde o princípio, um hábito entre o judeu, um hábito entre o israelita de honrar o homem de Deus, de honrar o Senhor de todas as maneiras? Você pode dizer: mas era um rei, tinha toda a posse para isso. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê que até pombinhos o Senhor requeria, se não tivesse algo relevante. Então traga uma rolinha e traga um pombinho, mas venha sacrificar no meu altar. Porque o Senhor queria e quer sempre que a nossa dependência de existência, de projetos, de sonhos, não seja ligado com a terra, mas sim ligado com quem não vejo, mas eu creio em Deus. Amém? E é isso. E quando nós conseguimos desatar essa atitude em nossa vida, sempre faremos isso. E quando fizermos uma revisão em nossos dias que se foram, veremos que Deus está honrando como Ele disse que faria. Então, concorda que precisa acabar no meio do povo dele a falta de... Se eu confio em Deus, eu não terei falta de nada. É isso que diz a palavra em Salmo 24, versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, ou nada me faltará. Se eu cumprir o que diz a palavra de Deus. E aqui, talvez aquele homem quisesse uma boa notícia, ele levou a boa notícia de Azael para ele. Mas se você ler no versículo seguinte, Deus mostrou que Ben-Hadad ia morrer. Eu não acredito que Eliseu poupou ele de saber antes, porque Deus não revela para ninguém que vai morrer em tal dia. Você morre simplesmente, mas ninguém sabe qual é a data. Mas um profeta, foi consultado por um rei, por uma resposta tão importante quanto a vida dele, e levou algo às mãos do profeta. Você não vai ver na Bíblia os homens de Deus abastados nas suas vidas com muito dinheiro, não, porque eles investiam novamente na obra de Deus. Eram mantidos, eram sustentados dessa maneira. E nós precisamos entender que uma igreja hoje também é sustentada dessa maneira. Mas para isso precisa que o desatar, sabe, a atitude, a verdade sua com Deus. Eu confio em Deus. E qual é a sua atitude quando se trata do seu dinheiro e de Deus? Quando Ele diz que do que você tem que fazer a Ele em relação a isso. Amém? Coloque-se em pé, pegue o seu envelope na cadeira.
pegue seu dízimo, sua oferta. Mas não pega nada indiferente, porque é melhor que você nem se levante, porque não se brinca com Deus. Então não faça algo indiferente para Deus, faça algo relevante com Deus, porque Ele quer fazer em nossa vida coisas que sejam realmente relevantes, em nome de Jesus. Amém? Você que pegou a sua oferta, se você não tem uma oferta hoje, deixa nascer um desejo no seu coração de ter essa oferta. Tem um envelope do seu lado. Não é ter um sonho de começar a entregar ao Senhor a oferta e dízimo. Então pega esse envelope que está na cadeira do seu lado, se você não tem, e vem aqui, traga ele diante do altar com um propósito no coração. Senhor, eu quero ser um provedor da tua casa, eu quero ser um provedor da tua obra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, pegue seu envelope e erga ele aí. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos como igreja diante de Ti. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas finanças, tudo relacionado conosco o Senhor conhece. E nos colocamos em Tuas mãos nessa noite, Pai. Nós abrimos o culto declarando a nossa dependência do Senhor, na Tua palavra, Senhor. Não nos abalaremos de forma nenhuma, com notícia nenhuma, como assim o monte de Sião não se abala. Senhor, que a cada dia nós sejamos fortalecidos em fé, entregando o relevante ao Senhor e recebendo do Senhor também coisas relevantes, Pai. Projetos que nem imaginávamos que ainda tínhamos em nosso coração. O Senhor traga a existência pelo poder que emana de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, traz sobre nós o ouro e a prata, sobre esse ministério, sobre cada um que está aqui presente hoje, ó Deus, e que nós aprendamos como o Teu povo, Senhor, porque também somos Teu povo, Pai, a trazer diante de Ti, Senhor, o melhor, o relevante, Senhor, não chegar diante de Ti de mãos vazias. Abençoa, Senhor, cada um aqui, em nome de Jesus, e os projetos que tem no coração de cada um, que o Senhor possa receber no Teu trono, Pai, e trazer diante de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer aqui. Coloque-se de pé, por favor. E adore o Senhor. Tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós,
de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Declare isso, igreja. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Glória a Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo está neste lugar essa noite, amém? Ele está aqui no nosso meio, olhando para nós com seus olhos de amor, mas com seus olhos de fogo, que consome tudo aquilo que não pertence a Ele, que não veio dele. O olhar do Senhor, Ele continua fixo em nós. Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus não muda. E Ele está aqui. Ele está presente. Dê boas-vindas a Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Eu quero saber se tem alguém aqui essa noite que nos visita pela primeira vez. Queria te conhecer. Levanta sua mão, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui neste lugar. Vocês também, desse lado de cá. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam cheios da presença do Senhor. Que vocês recebam uma palavra aqui, nesse lugar, e que ela possa produzir efeitos na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Você pode sentar, por favor. Eu vou compartilhar algo com vocês essa noite, que eu acho que que todo mundo passa por esse tipo de coisa, e que a gente precisa romper isso. Uma coisa que se chama medo. Nós precisamos vencer o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? Uns têm medo de altura. Eu não gosto de altura. Culpa do meu pai, ficava me colocando em lugares altos e me assustando. Uns têm medo de morrer. Outros têm medo de perder os filhos, de perder um ente querido. Todo mundo tem medo disso. Outros têm medo de falar com autoridade, de falar com pessoas que são superiores a ele, em ordem hierárquica, né? Trava, tem medo. Outros têm medo de dar passos maiores, de mudança, tem medo de mudança, não gosta de mudar, porque acha que se mudar pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e dar um problema. Eu fico imaginando Abraão,
Quando Deus fala para Abraão, fala: Abraão, pega suas coisas, vai embora, vai para o lugar que eu te falar. Abraão não sabia para onde ia. Abraão não teve medo ali naquele momento, porque ele pegou e foi, porque ele confiava em Deus. Então, quando Deus ele nos dá uma palavra, quando Ele fala no nosso coração, e a gente precisa tomar uma atitude, muitas vezes o medo paralisa a palavra que Deus nos deu. E muitas vezes a gente não consegue alcançar o objetivo da palavra que foi liberada por Deus, porque nós fomos paralisados pelo medo. Deus, pode deixar essa acesa. Por Deus, porque o medo paralisa, o medo frustra, deixa pessoas frustradas. Nós temos medo de dificuldade financeira. Quem aqui não tem medo de passar por dificuldade financeira? Quem já passou, se programa para não passar mais. Por quê? Porque é muito difícil. Ele sabe como é tão difícil passar por aquilo. A gente tem medo de falar as nossas deficiências para outras pessoas, com medo de elas acharem e pensarem coisas que na nossa ótica não são agradáveis. Então eu não falo das minhas deficiências, das minhas debilidades, porque o que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? E aí a gente fica paralisado. A igreja existe porque nós somos doentes, querido, precisamos de cura em todo o tempo. É por isso que você vem na igreja. É por isso que eu venho ao culto. Porque nós não estamos 100% ainda. Nós só vamos estar 100% quando nós estivermos com Ele na glória. Mas nas aflições, nas tribulações, continuamos com Ele aqui. De fé em fé, de glória em glória, sendo fortalecidos. E Deus acrescenta na sua vida e na minha vida. Nós temos muito medos. E os medos, eles nos param. O medo não deixa você crescer. O medo paralisa todas as coisas das nossas vidas. As pessoas ficam depressivas por causa do excesso do passado, porque as lembranças do passado não são boas. E aquilo causa medo nas pessoas. E elas ficam presas no passado, e o medo não deixa elas caminharem. Por quê? Porque elas viveram coisas que não deveriam ter vivido, no pensamento delas, que foram ruins, que trouxeram traumas, problemas. Às vezes a gente se lembra do passado. Hoje eu vindo aqui com a Yalê, com meus filhos, no caminho a gente começou a ouvir algumas músicas da casa de Davi. Eu comentei, antiga. Aí eu comecei a falar para ela: nossa, essas músicas aqui, lembra quando eu me converti, era tão bom. Né? Eu entrava tão fácil assim na presença de Deus. Deus falava, eu chorava bastante. Eu comecei a pensar sobre aquilo. Mas aquilo já passou. Eu não posso viver mais aquilo, eu estou vivendo um hoje. Então, quem nos lembra do passado e quem nos paralisa através do medo é o nosso inimigo, porque Deus a intenção de Deus não é causar medo em ninguém. Nós temos que ter temor de Deus, mas não medo, porque se eu tenho medo de Deus, eu não consigo chegar na presença dele e me abrir como um pai, como um filho se abre para um pai. Então o medo paralisa o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque muitas vezes foi vendido para você um Deus que é rigoroso. Foi vendido um Deus que é carrasco, foi ministrado, na verdade, um Deus que é carrasco, e não conheço esse Deus. Conheço um Deus que é grande em misericórdia, conheço Deus que é grande em amor, que deu seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui. Conheço um Deus que perdoa pecados e que não lembra do nosso passado. Quem lembra do nosso passado é o diabo. E a gente precisa começar a contra-atacar os pensamentos que ele vem ao nosso respeito com a palavra de Deus, porque os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, sobre o nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra, diz a Bíblia. Mesmo que você esteja passando pela tempestade. Então, a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? Um medo.
Se a gente ainda tem medo de coisas, é porque nós não conhecemos o verdadeiro amor de Deus. Jesus sentiu medo. Quando ele foi no Getsemane, ele orou. E ele falou para Deus: Senhor, Pai, Abba, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas olha só, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. No primeiro momento ele demonstrou uma angústia. Ele demonstrou algo que na alma dele, quando ele falou isso para os discípulos, a Bíblia fala que ele estava perturbado na alma, aflito na alma, angustiado na alma. Quantos aqui nessa noite estão angustiados na alma porque têm vivido coisas terríveis que só você sabe? E Deus. E é por isso que Ele está falando com você aqui essa noite. Jesus chega diante do Pai e fala, aflito. Ele chama os discípulos, e os discípulos vão com Ele. Ele fala aqui, ó, fica nesse lugar, orem, vigiem, porque eu vou ali falar com meu Pai. Jesus começa a falar com o Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus volta, ele olha para os discípulos, e ele vê ali os discípulos dormindo. Jesus fica frustrado, ele fala, poxa vida, eu falei para eles vigiarem. Ele era o pastor daquelas ovelhas. Ele ficou frustrado, ele falou, poxa, eu não falei para vocês ficarem atentos, vigilantes, porque se vocês não orarem, o inimigo vai vir e vai roubar tudo que eu ministrei para vocês, em outras palavras. Jesus volta de novo e começa a orar. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava tão angustiado, a ponto de ele suar gotas de sangue. Imagina o tamanho da angústia de Jesus, por quê? Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele estava na condição de homem, então ele tinha medo da morte. Ele estava na condição de homem, ele tinha medo da dor. Ele estava ali, sendo Deus, na condição de homem. E ele ficou frustrado com os discípulos que não obedeceram a sua palavra. O pastor que deu a direção para as ovelhas, que era o sacerdote na ordem de Melquisedeque, Jesus, sacerdote dos sacerdotes, ele deu uma direção e ele voltou, eles estavam lá dormindo de novo. Mas veja, Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas olha, que não seja feita a sua vontade, seja feita a minha vontade. Quando ele fala assim, seja feita a sua vontade, não seja feita a minha vontade, Jesus, ele ultrapassa a barreira do medo. E ele volta, e ele desce com os discípulos, ele encontra os discípulos ali, perto do monte, que era para estar orando, eles estavam dormindo. Eles acordam e falam, vamos embora, chegou a minha hora que o traidor já está vindo. Que era Judas junto com os soldados para levar Jesus. Jesus teve medo, nós temos medos. E nós temos medo de falar que nós temos medo. Não é verdade? Nós temos medo de falar que nós temos medo. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber. Mas pensa, se coloca no lugar de um pai desempregado, de um pai que não tem recurso. Ele escuta uma palavra dessa. Deus está falando, não se preocupe com o dia de amanhã. E ele olha para dentro da sua casa e fala assim, olha, não tem comida, não tem bebida, não tem vestimento para os meus filhos. E tem uma palavra. Se ele não entender, se nós não entendermos que Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo com os problemas, mesmo com as frustrações. Jesus ficou frustrado aqui, porque ele viu, talvez Jesus ficou frustrado várias vezes, continua se decepcionando com nossas atitudes, mas ele continua no mesmo lugar, à direita do Pai, assentado à direita do Pai, advogando em nosso respeito. E tem alguém que vem aqui do nosso lado e fica falando, trazendo o seu passado, falando, você é um drogado, você é um prostituto, você traiu sua esposa, você cometeu pecado, você cobiçou, você roubou.
Quando foi isso? Foi no passado. Ele fica trazendo isso para vocês, para nós. E Jesus continua ao lado do Pai falando, intercedendo e pedindo perdão por nós, falando, como Ele fez na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus tem a autoridade das nossas vidas na mão dele. É como se fosse um ofício na mão dele. Olha assim, ó, fulano de tal é meu. E quando o diabo tenta pegar aquela pessoa, ele chega diante do Pai. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora, geme com gemidos inexprimíveis. Imagina só, nesse momento aqui, a gente está no culto. Nós não vemos e nem estamos sentindo isso. Apesar de eu acreditar que podemos sentir. Mas nesse momento, pelo menos eu não estou sentindo isso. O Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis por causa da nossa vida, por causa de vidas que estão lá fora, por causa de vidas que estão tirando as suas próprias vidas, porque têm o medo do amanhã. E nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Olha, as coisas vão acontecer, querido, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu não consigo explicar determinadas coisas, que também às vezes me causam medo. Mas eu acredito que a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para onde nós iremos? Como diz a música do Morada. Para onde eu irei? Se só tu tens, isso é Bíblia, se só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que nós estamos aqui hoje, igreja, porque nós temos doenças na nossa alma e Jesus, dia após dia, vem curando as nossas doenças. Não somos perfeitos, não somos super-humanos. Se a gente parar e falar assim, Deus só vai me usar quando eu tiver 100%, querido, você vai morrer e nunca você vai ser usado por Deus. Mas uma coisa eu te digo, que quando Deus te usa, de alguma forma, você se sente uma pessoa melhor, você se sente pleno, mesmo sendo quem você é, mesmo no pó, mesmo fraco, mesmo oprimido, mesmo triste, Deus levanta pessoas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não se aperfeiçoa quando nós estamos fortes. Porque quando nós estamos fortes, cheios de vigor, sem problema nenhum. Qual o motivo, né? Às vezes as pessoas, quando estão tudo bem, elas não vêm buscar Deus. É impressionante. E é por isso que acho que Deus fala assim, não, você não vai ficar bem, nada bem com você. Não, está bem nessa área, mas nessa outra aqui vai ficar ruim. Porque você está sendo aperfeiçoado, você está sendo testado. E eu duvido que neste lugar aqui, essa noite, não tem uma pessoa que não está sendo testada. Mas eu digo uma coisa, querido, se nós ouvirmos a palavra, se nós ouvirmos esse Jesus que subiu no monte, intercedeu por nós, falou assim, Pai, não seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha, suou gotas de sangue. Se nós ouvirmos esse Jesus, essa palavra, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não teremos falta de nada. Nós não teremos falta de nada. Mas tem uma coisa. Tem gente que vive no mundo da lua, eu acho. Vive flutuando. Porque assim, Deus fala uma palavra para alguém. Vamos voltar lá em Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, larga a sua parentela, larga a sua família, quebra laços e vai embora para o lugar que eu te falar para onde você ir. Se Abraão não tivesse saído daquele lugar, se Abraão não tivesse ultrapassado a barreira do medo, Abraão teria que chegar em algum lugar. Nós seríamos chamados descendentes de Abraão. Nós seríamos... Não. Porque ele tomou uma atitude. Deus te dá uma palavra, você tem que ter uma atitude, você tem que... Poxa vida, eu estou vendo que eu estou assim, mas eu não vou ficar assim, porque Deus não me fez para ficar assim. Deus me fez e Deus te fez a imagem e semelhança dele. Um pouquinho menor do que os anjos, a Bíblia fala. Olha que honra. Um pouco menor do que os anjos. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele, um pouco menor do que os anjos. Você acha que Deus te fez
para você viver numa opressão, viver com medo o tempo todo, medo de sair de casa, medo de voltar, medo de trabalhar, medo de não ter trabalho, medo de ter dinheiro e de parar de servir a Deus, medo de não ter dinheiro e não conseguir servir a Deus. Deus não nos fez com medo. Quando Deus colocou Adão no jardim, Ele colocou tudo lá para Adão e Eva. E colocou toda a provisão. Cuida do jardim, Adão. Eles andavam nus, sem roupa. Hoje seria muito estranho eu vir sem roupa aqui, ministrar aqui em cima, você vir aí sentado sem roupa. E eles tiveram medo de Deus, eles não tinham medo de Deus. Quando Deus chamava, Adão, estou aqui, Senhor, estou colocando o nome no elefante. Estou aqui, Deus, olha, hoje eu encontrei o hipopótamo. Ontem foi o jacaré. Aí tem uns insetos aí que eu coloquei o nome, tem aranha também. Aí Deus procura Adão um dia, e Adão está escondido atrás de uma moita junto com Eva, tampou a sua nudez ali. Eles não tinham medo de Deus, tinham temor, mas medo não. E eles se esconderam porque quem se esconde tem o quê? Medo. Quando a gente se esconde, a gente se põe numa caverna, a gente se coloca num quarto, a gente se isola da sociedade, nós estamos com o quê? Com medo de se apresentar. Deus quer tirar essas cadeias de nós aqui nessa noite, amém? Deus quer fazer você livre, porque nós somos livres para expressar os nossos sentimentos. Você é livre para expressar quem você é, você é livre para chegar ali para a Luana e falar, Luana, eu estou com um problema, eu quero chorar, eu preciso ser curado. E ela coloca a mão na sua cabeça, te dá um abraço, libera cura sobre você. Porque você é um ser humano. Sabe o que Deus fez? Falou assim, deixa eu cobrir a sua vergonha, Adão e Eva. E fez roupas para eles. Tirou eles do jardim e falou assim, olha, Adão, agora você vai trabalhar. Eva, você vai ter dores de parto. Você acha que Eva tinha medo de ter filhos? Se eles tivessem errado, teria medo? Não. Toda mãe que está grávida, eu sei porque eu sou pai de 3 filhos, então vi 3 meninos. Eu nasci de uma mãe também, viu? Também tenho mãe. Então, imagina, a mulher que está para ter um neném, ela começa a ter dores. Eu já tive dor de pedra no rim, cálculo renal. E é horrível. E dizem que é mais ou menos parecido. Imagina, começa a dar sinais, ó. Sinais começam a vir. E ela está sentindo que vai nascer o bebê. Ela vê o bebê crescendo ali. Mas ela sente medo, porque aquilo causa dor. Mas depois que passou a dor, vê o bebezinho bonitinho chorando, ela esquece o medo. Ela esquece o sofrimento que passou. É isso que nós estamos vivendo, querido. Nós estamos vivendo dores de parto. Porque o nosso neném vai nascer, você vai nascer, a sua bênção vai nascer, o seu milagre está sendo gerado em Deus, dentro de Deus, protegido por Deus, não por homens. Vem o bebê, vem a alegria. Mas primeiro vem a dor. Mas vem a alegria também depois junto com o choro. E aí o papai que queria tanto ter o filho, ele tem que acordar na madrugada para trocar o neném, para dar mamar de neném, para cuidar do neném. Você não queria o neném? Você não queria a bênção? Agora cuida da bênção, querido. Dá trabalho, tem que fazer manutenção, mas no final vale a pena. Dá trabalho servir a Deus, precisa fazer manutenção, mas no final do dia você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. No amanhecer você pode até escutar os choros do neném, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque você olha para ele e você começa a brincar com ele, passou aquele momento de cólica, passou aquele momento de dor, você olha para o bebê e fala, mas que coisinha mais linda.
E ele sorri para você, ele começa a falar, papai, mamãe, e ele cresce. Aí ele começa a dar outro tipo de trabalho para vocês, para nós. Mas no final, tudo vai ficar bem. Porque foi isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra. Tinha um homem que se chamava Jó. Era o homem dos mais justos da terra. Ele orava, ele entregava oferta, sacrifício diante do altar pelos seus filhos. Seus filhos viviam abalado, fazendo festa. Era um homem, um sacerdote de Deus. Ele vivia pedindo perdão pelo pecado dos filhos. Ele não tinha uma coisa que o inimigo pudesse acusá-lo. E olha o que aconteceu com Jó. A Bíblia fala que ele perdeu tudo. Sua família, seus filhos, olha, veio uma desgraça na vida dele, acabou com tudo. E ele ficou no pó. E ele era um fraco, derrotado. Ele não tinha mais amigos. Não tinha mais festa, não tinha mais dinheiro. Ele devia, no lugar lá onde ele estava triste, ele devia pensar, olha, em não sei quantos, eu tinha muito gado, eu tinha ovelhas, eu tinha família, onde eu estou aqui hoje? Talvez esse seja o pensamento que você esteja aqui. No final do dia, querido, Deus levanta Jó e fala para Jó, olha, você é fraco, você vai orar por esses aí que estão aqui, que era para orar por vocês, porque o meu poder, Jó, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sou dono da vida, eu sou dono da sua vida, eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata. Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido, ele ficou muito mais rico com a família restituída. Por quê? Porque Jó perseverou em Deus. Jó teve medo? Jó tinha medo? Tinha medo, porque ele, ou temor, ele ia no altar e oferecia sacrifícios para Deus por causa dos filhos que estavam no erro. Mas não tinha nenhuma acusação contra a vida de Jó, porque ele era um servo fiel. E você tem um sangue que te justifica, que te torna servo fiel de Deus. Serva de Deus. Então abra comigo em 1 João 4,18. João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que palavra é essa? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeira coisa, se a gente tem medo de Deus, está errado. Porque Deus ele não traz castigo para nós. Na verdade, ele trouxe a graça para que nós vivemos de graça em graça, de fé glória em glória, de fé em fé, por meio da graça. Por que João está falando isso? Porque ele sabe, na verdade o Espírito Santo fez com que ele escrevesse isso. Eu entendo que as pessoas têm os seus medos, eles têm as suas cadeias que elas ficam ali presas, paralisadas. Como eu falei no início, o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não caminhe. Se Deus te deu uma palavra, e está tudo fora do contexto da palavra que Deus te deu, continua caminhando. Porque você vai voltar para esse contexto. Porque a palavra dele, Deus não muda. Quando Golias começou a afrontar o povo de Deus, o povo hebreu, quando ele começou a afrontar, todo mundo teve medo de Golias, inclusive Saul, porque ele não foi lá enfrentar Golias. Aí tinha um menino pequeno, de baixa estatura, e falou,
Mas espera aí, tem uma coisa errada nisso. Davi era cheio do Espírito de Deus. Davi tinha Deus. Davi conhecia Deus. Davi era pastor de ovelhas. Davi tinha experiência. Davi foi trabalhado ele tinha sido treinado no campo. Ele olha para aquilo e ele vê uma oportunidade. Ele fala, não, esse Golias, ele está afrontando o povo de Deus, e eu vou lutar contra ele em nome de Deus. Não em nome de pessoas, não Davi. E ele se propôs a lutar com Golias e desacreditaram de Davi. Sabe o que acontece, querido? Deus pega pessoas improváveis como nós e transforma. Pessoas improváveis de dar certo na vida. E Ele transforma. Ele transforma você. Então Ele pegou Davi, pequeno, tentaram colocar armadura em Davi. Davi falou, não, isso aqui não é meu não, essa roupa aqui não é minha. Ele falou, vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pegou a sua arma, as 5 pedras, vamos chamar de estilingue, podemos falar que hoje, se fosse, e foi enfrentar Golias. Davi não teve medo, porque ele não via um problema, ele via uma oportunidade. E às vezes as coisas vêm para nós como oportunidade, nós enxergamos medo. Voltando lá no Velho Testamento, Elias foi um grande profeta. Elias fez grandes coisas em nome de Deus. Por sua oração não choveu na terra durante 3 anos e meio. Também por sua oração voltou a chover na terra. Ele foi alimentado por corvos sem ter alimento, sem ter comida. Imagina, corvos trazendo carne e pão para Elias, para ele ser preparado para algo maior. Ele vivenciou o milagre do azeite e da farinha na casa de uma viúva. Alguém estava com medo de morrer. E Deus levou o profeta até a casa daquela pessoa. Não tem outra, não dá para enxergar outra coisa. A viúva tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. O profeta chega na casa dela e pede, olha, faz um bolo para mim. Ela fala, moço, minha situação está, você nem imagina como está a minha situação. Se você olhar para mim, você vai ver angústia, você vai ver medo, você vai ver dor, você vai ver sofrimento. Olha lá na minha despensa, só tem um pingo de farinha e um pingo de azeite. Eu vou fazer um bolo aqui, para eu e para o meu menino. Nós vamos comer e nós vamos morrer, porque não tem mais, acabou. O que Elias fez? Ele declarou, ele profetizou sobre a vida daquela mulher, não vai faltar farinha nem azeite. E aquilo se multiplicou sobre a vida dela. O que ela precisava? Ela precisava de uma palavra. Não é que se esgotou, querido. Ninguém está esgotado ao máximo. Ninguém aqui está esgotado ao máximo. Ou nós estamos cheios ao limite. Mas para quem está esgotado ao máximo, que tem um mínimo, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Porque assim diz a palavra de Deus. Aquela mulher morreu? Não. O filho dela morreu? Não. Elias também dependeu dela. Porque primeiro ela tinha que fazer um alimento para ele. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que entregar aquilo para Deus. Então Elias orou, parou de chover. Elias orou, voltou a chover. Elias vai na casa da mulher, profetiza e o milagre do azeite e da farinha acontece. Elias desafia os profetas de Baal e mata todos. Ele clama, ele coloca o joelho dele no chão, ele ora, ele clama e o fogo de Deus vem e consome o holocausto ali. E ele pega a espada e mata 450 profetas de Baal. Ele é usado por Deus, aquilo se torna a plenitude de Deus na vida de Elias. Imagina Elias como ele se sentiu, falou, uau, como pode, Deus me fez, eu orei e caiu fogo do céu. Deus me deu força, e eu matei os 450 profetas de Baal junto com o povo aqui.
Elias parecia ser ele foi um grande profeta, claro, mas Elias era homem, querido, como eu e você. Abre 1 Reis, por favor, capítulo 19, versículo 3. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 3. Fala assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Olha só. O Elias que liberou uma palavra e parou de chover na terra. O Elias que liberou uma palavra, voltou a chover na terra. O Elias que fez o milagre do azeite e da farinha. O Elias que mata 450 profetas de Baal. Ele recebe uma notícia. Acabe volta para o seu reino e fala para Jezabel: olha, ele matou todos os profetas de Baal. E vem a notícia a Elias que Jezabel queria matar ele. Jezabel veio para matar os profetas, para calar a voz profética. Aí, quando aquela notícia chega para Elias, olha o que acontece. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O homem que estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, na verdade, com poder, orava, o fogo caía, ele teve medo e fugiu. Fugiu, foi embora. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha, Elias já estava deprimido aqui. E Deus estava alimentando ele. Deus não te abandona em nenhuma situação da sua vida. Deus não nos abandona em nenhuma situação da nossa vida. Deus leva o alimento mesmo que você esteja triste, mesmo que você tenha medo. Sabe por quê? Porque Ele vai te colocar de pé novamente, querido. Ele vai te colocar no lugar onde você deveria estar. Elias não estava no lugar que era para ele estar. Ele voltou para o deserto, saiu caminhando, porque ele teve medo. Versículo 9, parte B. 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só o que Deus fala para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? É tipo o pai, quando fala para o filho fazer a lição de casa, vai lá fazer a lição, e ele está lá no videogame. Eu sei que é isso. Aí eu olho para ele e falo: o que você está fazendo aqui, Natan? O que você está fazendo aí, garoto? Ele olha com uma carinha para mim. Ué? Sai daí, vai fazer lição. Aí Deus chega para Elias: você acha que Deus estava bravo com Elias? Você acha que Deus queria matar Elias? Você acha que Deus queria estrangular Elias? Você acha que Deus queria bater em Elias? Não, Elias era um filho amado dele. Ele olha para Elias e fala assim: meu filho, o que você está fazendo aí? Eu não te fiz para você, eu não coloquei um espírito de covardia em você, eu coloquei um espírito de ousadia, Elias. Mas mesmo assim, Elias veio com um argumento, olha só. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Ele veio com um argumento, falou assim: Deus, olha só, eu sou zeloso, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu profetizo quando o Senhor fala para profetizar, mas mataram todo mundo, só sobrou eu. Ele não viu que Deus usou a vida dele para matar os 450 profetas de Baal. Ele está vendo só o problema, o que tinha acontecido antes disso.
Ele voltou para o passado, voltaram a relembrar o passado de Elias. E é isso que está acontecendo no nosso meio, nos dias de hoje, igreja. O nosso inimigo está trazendo o nosso passado, fazendo dele uma verdade, dizendo que é o nosso presente, e na verdade não é. Você não é mais aquela pessoa do passado. Talvez você não esteja no lugar que Deus pediu para você estar. Você esteja lá na caverna. E aí Deus fala: o que você está fazendo aí, meu filho, minha filha? Aí você vem com os argumentos: não, eu cuidei daquela pessoa, eu fiz o que eu tinha para fazer, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, mas eu estou passando em dificuldade. Olha, eu sou ousado na sua presença, mas eu não vejo nada do Senhor acontecendo na minha vida. Cheio de argumentos. Aí Deus pega e fala assim: suba para o monte. É o versículo seguinte. Elias, sai daí e vai para o monte. O monte quer dizer o quê? Lugar da presença de Deus. O que Deus fala? Sai daí e vem para a minha presença. Se apresente e ora, busca a minha presença. Só isso. Toma uma atitude. Sai do lugar onde você está, vai para o monte, busca a minha presença. E aí Deus fala: vai para o monte porque eu vou passar aí, Elias. Deus fala para você: sai do lugar onde você está porque Deus vai passar aí. Deus vai passar no lugar onde Ele vai te colocar, onde Ele pediu para você ir. Mas presta atenção no que acontece no lugar onde Deus... Olha só, Elias obedece a Deus. Elias sai do lugar onde ele estava na caverna, triste, cansado, com medo, se protegendo. E Deus pede para ele sair. Que Deus ia se apresentar para ele. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. E Elias lá. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Deus pede para Elias sair do lugar, vai para a minha presença, que eu vou me apresentar para você, eu vou passar aí. Deus fala para você: vai para a igreja, que eu vou passar lá. Vai orar, porque eu vou passar aí. Me busca, que eu estarei com você até a consumação dos séculos. O que acontece? Você se apresenta para Deus, aí vem um vento fortíssimo que parece que vai matar todo mundo. Olha, separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas Deus não estava lá. Elias viu o quê? Uma grande tribulação. Depois do vento vem um terremoto. Se não bastasse o vento, vem um terremoto. Mas o Senhor não estava num terremoto. Para piorar a situação, o cara já estava numa situação difícil, como talvez você, uma situação muito terrível. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. O cara estava se sentindo consumido pelos problemas. Ele viu o vento, ele viu o terremoto, ele viu o fogo, mas uma coisa que ele não viu foi Deus. E talvez a situação que você esteja vivendo hoje, a única coisa que você não está vendo é Deus. Mas olha só, quando Elias, depois do fogo, houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Isso quer dizer que Elias voltou para se proteger. E uma voz, de novo, olha só, perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. Porque Deus tinha falado para ele ficar no monte. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. De novo com o mesmo argumento: olha, o povo se corrompe, eu prego, o povo se corrompe, eu falo, não adianta nada. Para que eu vou ficar fazendo a sua vontade? E aí no versículo 15 Deus fala para Elias: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Assef, de Abel-Meloá, para suceder
como profeta. Presta atenção, igreja. Elias foi para o lugar que Deus pediu para ele ir. Veio o vento, veio não sei o quê, veio o fogo, veio o terremoto, e Deus não estava lá. Mas chegou a brisa suave e chegou o refrigério de Deus na vida de Elias. Só que mesmo assim, Elias se sentiu fraco. E Deus chama ele de novo e fala: Elias, presta atenção. Eu fiz você, Elias, para estabelecer reinos, então vai lá ungir reis. Elias, eu fiz você como voz profética, então vai lá ungir o seu sucessor, porque você vai morrer um dia, Elias. E a sua voz não precisa ser calada, você precisa passar o cajado, passar a capa para outro. Então volta, Elias. Vai estabelecer o reino, vai ungir reis. Elias estava fraco, Elias estava detonado na sua alma, Elias estava doente da alma, Elias estava com medo de morrer, porque ele achava que ele era o único remanescente. Mas aí Deus chega para Elias e fala: Elias, você não é o único remanescente. Eu preservei 7.000 dos meus para estar junto com você, Elias. E eu digo para você, igreja, essa noite, você não é você sozinho, você não é um remanescente, você tem pessoas, você tem pastor, você tem apóstolo, você tem igreja, e Deus está te chamando, está me chamando para ungir reis, para estabelecer o reino dele, como Elias aqui, doente da alma, fraco, mas Deus fala: Elias, volta para o caminho de onde você veio. Por quê? Você vai ungir reis e eu fiz sobrar 7.000 em Israel, que não se dobraram diante de Baal, que não o beijaram, que não honraram o nome de Baal, honraram o meu nome. Volta para lá, Elias, porque eles precisam de você. Tem pessoas precisando de nós do jeito que nós estamos, igreja. Se você acha que está difícil para você, tem alguém com um problema muito mais difícil do que o seu, do que o meu. Deus nos fez para estabelecer reinos. Deus nos fez para ungir profetas. Deus nos fez como voz profética. Deus nos fez para cumprir o mandato dele aqui na terra. Nós temos uma carta de Deus na nossa, nós temos um selo de Deus em nós. Nós temos um óleo sobre a nossa cabeça. Você tem um óleo sobre a sua cabeça que quando Deus fala com você é ungido por ele. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir um terremoto, pode vir um fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no fogo ardente. Jogaram eles lá, ó, vai para o fogo. E aí começaram a observar: agora eu quero ver esses crentes aí. Quero ver, não vai honrar o nome? Ah, tá bom, vamos ver então o que vai acontecer. Quando eles olham, tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e tem um quarto homem com ele lá dentro do fogo, igreja. O quarto homem está conosco aqui neste lugar, aqui essa noite. Você pode estar no fogo, pode vir mesmo o fogo mais quente que for, mas não vai passar disso, já acabou, não vai passar disso, não tem como passar disso. E o quarto homem está com você, e no momento oportuno ele vai te tirar de dentro do fogo, e as pessoas vão olhar para você: mas você não foi tocado, você não foi queimado? Não fui, eu fui aperfeiçoado, porque o ourives dos ourives está me aperfeiçoando, está te aperfeiçoando. É no fogo, infelizmente, é doído, mas nós temos o quarto homem conosco. Ele é a nossa esperança. Ninguém espera por algo que não vê, por algo que vê. Eu não espero, olha, eu estou esperando o apóstolo chegar num culto aqui para ministrar. Nós estamos esperando ele, porque ele não chegou, ele não está aqui ainda. Mas uma coisa eu te digo, nós não precisamos esperar mais Jesus, ele está aqui. Você espera por outras coisas, mas aquele que pode resolver o seu problema, que é a esperança. É por isso que a Bíblia fala que nós esperamos contra a esperança. Porque a esperança já está conosco.
E a criação aguarda ardentemente pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Olha o que Deus falou para Elias. Elias, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, Elias. Se você quer viver algo novo com Deus, você precisa se movimentar. Se Elias ficasse na caverna, ele ouviu Deus uma vez, ele ouviu 2 vezes, mas ele foi com os mesmos argumentos. Deus, eu não estou vendo nada. Esse povo aí é louco, obstinado, mais ou menos isso. Eles desonram o teu nome. Eu estou lá pregando, o fogo vem, aí eles são queimados, eles são cheios do Espírito Santo, mas no outro dia estão se prostituindo, estão adorando outros deuses, estão esquecendo da aliança que o Senhor fez com ele. E aí Deus, Elias, eu não quebro aliança. Igreja, Deus não quebra aliança, nós quebramos, mas Deus não quebra aliança. É por isso que nessa noite Deus quer arrancar o medo de nós, tirar o medo, porque o medo nos paralisa. O medo torna pessoas depressivas. Por quê? Porque elas voltam cheias de excesso de passado e se isolam nos seus quartos e ficam lá. Elias na caverna. Deus fala, sai Elias para fora. Porque eu vou passar aí, Elias. E as coisas começam a piorar. Mas Deus envia Elias para ungir, estabelecer reino, ungir, estabelecer profetas. Deus continua fazendo isso, enviando pessoas para estabelecer o reino dele, para estabelecer profetas, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Sabe aonde? Aperfeiçoando as suas fraquezas, porque as pessoas são falhas. Se nós não fôssemos falhos, não precisaríamos de Jesus ter morrido naquela cruz. Então nós somos justificados por esse sangue. E você tem uma autoridade no reino espiritual de sair do lugar onde você está e enfrentar o medo. Olha, já estou encerrando, tá? Uma criança, ela não pede para nascer. Então o pai vai lá, tem relações com a mãe, o filho é concebido no útero. E ele é gerado ali. Ele começa a crescer e ele está acostumado com aquele ambiente ali, de proteção, de alimento o tempo todo, sem se esforçar. Chega a hora de nascer, ele nasce. E aí ele é apresentado para um mundo que ele não conhece. E aquilo é tudo novidade para ele. E o bebê chora. E aí cortam um cordão umbilical, aquilo que trazia alimento para o bebê ali dentro do ventre. E por um tempo ele ainda é cuidado pela mãe, pelo pai, ele é alimentado. E ele começa a ver coisas que ele nunca viu. Você talvez esteja vivendo coisas que você nunca viu. Nós estamos vendo coisas que nunca vimos. Mas vai chegar um tempo que que o pai libera a vida deles para eles casarem e continuarem o ciclo. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos gera no seu ventre. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe para um propósito. Será que é só para viver? Não é, querido. Um dia nós vamos se encontrar com Jesus. Mas enquanto a gente não se encontrar com Ele, teremos aflições. Mas temos que ter bom ânimo. Eu queria que você colocasse de pé.